Boa noite, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos. Para mim é uma honra participar de um banquete desta natureza, estar em contato com os benfeitores espirituais, num ambiente que temos a certeza da presença desses irmãos ajudando a todos, quer seja encarnados e desencarnados. A temática que nós vamos trabalhar na noite de hoje diz respeito ao Livro dos Espíritos, esta obra extraordinária que é verdadeiramente um tratado de filosofia de ordem transcendental, porque vai trazer informações a respeito das questões fundamentais da vida, do ser, do destino, da dor, que nenhuma filosofia em todas as épocas da humanidade nunca apresentou com tanta propriedade como a doutrina espírita, através dos seus aspectos filosóficos, científicos e morais. Para que a gente possa chegar ao século XIX, quando da publicação desta obra, que foi em 1857, precisamos fazer uma reflexão para entender o contexto anterior, até chegarmos à realidade da publicação desta obra e da sua própria estruturação. Quando a gente recorda que Jesus, sendo governador espiritual do planeta Terra, ele em todas as épocas apresentou para a humanidade espíritos de maior evolução que a da grande massa, para poder ajudar no seu raciocínio, no desenvolvimento intelectual e moral, porque em época nenhuma nós nos encontramos desamparados, desassistidos pela misericórdia divina. Jesus sempre esteve conosco, através dos seus mensageiros, e até quando ele próprio desceu das suas moradas celestiais e veio ter conosco tete a tete, ombro a ombro, para apresentar a expressão do amor de Deus para toda a humanidade, na sua expressão mais pura, porque de todos eles que o próprio Cristo enviara à Terra, ele é o maior de todos. Pois bem, a gente vai encontrar um homem rigoroso, que eu não vou me adentrar muito, que ele enviara onde estabelece, através de fenômenos mediúnicos. Isto porque os fenômenos sempre ocorreram em todas as épocas da humanidade. E este homem recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos, que é um código divino. Mas Moisés precisou estabelecer normas civis para lidar numa relação social muito perturbadora com aquele povo muito turbulento, saído da escravidão do Egito. Então a gente tem que separar em Moisés a lei civil e a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Pois bem, logo depois se apresenta à face da terra, numa simples manjedoura, aquele que é a luz do mundo, o sal da terra, que se apresenta no objetivo de suavizar as nossas dores, apresenta uma proposta fundamentada nas leis de Deus, que está sedimentada no amor. Eis o fundamento da vida.
Interessante que ele compreendia esse encadeamento do processo evolutivo da humanidade e ele sabia que nós iríamos perverter o conteúdo original da sua proposta, do seu amor, que ele apresentou da manjedoura ao Calvário, que são as diretrizes fundamentadas nas leis de Deus. E que os Espíritos hoje afirmam de que nós só somos infelizes quando das leis de Deus, as leis morais, nós nos afastamos. Então, a gente vê que as explicações são lógicas desses imortais sob a égide do Cristo que veio trazer para nós. Interessante que Jesus faz uma profecia ao afirmar que não deixaria o quê? A humanidade órfã, que enviaria um outro Consolador, que iria restabelecer, olha, aquilo que foi deturpado, adulterado, porque depois que Jesus morre, depois de ter vivido toda uma proposta fundamentada no amor mais sublime que a terra poderia compreender, se apropriam da mensagem do Mestre, porque na verdade, quanto mais se perseguiam, mais o cristianismo florescia, porque Jesus não criou nenhuma religião. Se ele tivesse criado a religião, era a religião do amor, que viveu intensamente. Extraordinário. E ele, quando morre, nós nos apropriamos do conteúdo que ele apresenta, adaptamos a nossa realidade, aos nossos interesses e corrompemos completamente com a proposta trazida pelo nosso mestre. Mas como, Adilson? Isto porque a sua doutrina se fundamenta em dois preceitos básicos: humildade e caridade. É uma doutrina do amor e do perdão, da indulgência, da caridade. Nós instituímos, fundamentado numa proposta de orgulho, de egoísmo, de ambição, de vaidade. Instituímos as diretrizes religiosas que ainda hoje perdura. Afastamos o Cristo das religiões e estabelecemos aquilo que é do nosso interesse ainda nos dias atuais. Mesmo que Jesus tenha enviado espíritos iluminados para poder clarear a mente dos religiosos da época de ontem e de hoje. A gente não pode esquecer um Francisco de Assis, uma Teresa de Ávila e tantos outros que vieram ali trazendo a mensagem original, cristalina e vivendo intensamente. Quem não conhece a vida de Francisco de Assis? O pobrezinho de Assis, como era chamado, era filho de comerciante rico, mas se destituiu de tudo para viver a proposta fundamental que Jesus de Nazaré apresentou para a humanidade, não só através de palavras, mas de vida, e vida intensa, abundante. Adulteramos, levantamos cálices de ouro, de prata, edificamos templos e pedras. Esquecemos das relações, dos afetos, do cuidar, dos aflitos da amargura.
do acolher, do amparar, a todos, indistintamente, independentes de raça, de orientação sexual, de cor da pele, de posição socioeconômica. Não importava se estava chagado ou limpo fisicamente. Jesus abraçou e acolheu a todos. O que temos visto na história da humanidade? Adulteramos ou não? E ele, sabendo disso, ele vai dizer: enviarei um outro Consolador, que restabelecerá todas as coisas e vai nos ensinar novas. E mais adiante ele vai dizer que estará em vós, é maravilhoso isso, e permanecerá em vós. O que é que vale dizer? Ninguém pode ter o direito de dizer: olha, eu sou espírita, mas tem hora que eu deixo de lado, porque não vai poder deixar não. Porque estará em vós e permanecerá em vós. Não é questão de crença, de a gente pegar quando quer agir na nossa barbárie, na nossa animalidade, a gente deixa de lado, esquece o que a doutrina propõe e vamos agir como a gente deseja. Não é assim não. Eu não compreendo muito quando alguém diz assim: eu era espírita. Eu tenho a impressão que nunca foi, viu? Aqui para nós. E Jesus convoca, meus irmãos, um espírito, não era qualquer um não, para assumir uma condição de codificador da doutrina espírita. Era preciso ter o cabedal intelectual, psicológico, moral, para poder estabelecer as diretrizes do Consolador. Porque agora seria estabelecido, não fundamentado numa única personalidade, como retrata as revelações que é citada no Evangelho. A primeira tem a personificação em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira não é em Kardec, é a doutrina dos espíritos. E como se inicia esse processo de construção desta doutrina filosófica, científica, moral? Eu falei no início que os fenômenos sempre ocorreram em todas as épocas da humanidade. Mas nesse período, no século XIX, de forma organizada, se intensificaram nesta época na América do Norte, na Europa, os movimentos de objetos eram corriqueiros. E a grande massa ia em busca de diversão, porque só enxerga aquilo que pode ver. Mas para um homem de ciência, que tem a lucidez do maluco beleza, né? Porque é tido como maluco, porque essas pessoas que são verdadeiros gênios, incompreendidos em cada época, são tidos como loucos. Jesus foi considerado louco, Sócrates, Kardec. Acontece que os movimentos dos objetos não tinham uma explicação lógica pelo conhecimento da ciência acadêmica da época. A compreensão que se tinha da lei da gravitação universal era ainda iniciante, porque a gente compreende que se um copo, hoje a gente solta ele aqui, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Mas se este copo sair flutuando,
tem que ter uma causa que não vai ser explicado pela lei da gravitação universal. Porque está contrariando. Olha, as cadeiras se movimentavam e chegou em determinado momento a responder questionamentos. Porque começaram a se indagar. Quem estaria provocando quando se compreendeu de que não era fraude, foi afastado todas as hipóteses de ser atuação humana, e disseram para Kardec, foi principalmente Fortier, chegou para esse Kardec, as mesas falam, mas como? A compreensão que se tinha de quem falava era o cérebro, né, quem pensava. Ele disse, como se a mesa tiver cérebro para pensar e nervos para sentir, eu vou acreditar. Porque Allan Kardec, ele não foi nessa onda a princípio, que se iam para teatros, para diversão. Imagine, quantas situações não ocorria quando as pessoas estão procurando coisas, perguntas que não tinham sentido, faziam. Mas para um homem sério, ele não vai se deixar levar por isso. E ele, depois que ele compreende que o fenômeno era real, depois de ter pesquisado, investigado, porque ele parte de um axioma, de um princípio, que é um princípio de ordem científica, que todo efeito tem uma causa. Era observado o efeito existia, mas o efeito dos fenômenos mediúnicos demonstrava uma diferença dos fenômenos corriqueiros que pode ser explicado pela ciência material. Mas qual era o diferencial? Esse efeito demonstrava uma inteligência. Allan Kardec modifica o axioma, o princípio. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente, dedução lógica, há de ter uma causa inteligente. Olha o diferencial. Que era a causa? Quem era? Ele não sabia. E se debruça no fenômeno para poder encontrar explicações lógicas, racionais. E estabelece uma metodologia, utilizando a princípio de forma rudimentar. Uma pancada, sim. Duas, não. Ia fazendo questionamento, depois coloca um lápis, junto com a prancheta. E depois ele vai superando essas etapas e coloca o lápis na mão de um sensitivo. E as mensagens, as respostas começam a fluir com muito maior celeridade, com muita propriedade. E ele faz um questionamento seguinte: quem são vocês? Meus irmãos, aí tem uma frase hoje que diz assim: aí esqueça, porque a resposta é os espíritos. E quem são os espíritos? A alma daqueles que na terra já viveram. Ele detecta, de ordem científica, na minha pequena compreensão e entendimento, a imortalidade da alma. Aí ele não para e começa a aprofundar o relacionamento. E aí vai melhorando os métodos, porque vai aparecendo também médiuns, que são intermediários, que vai também participar
da psicografia, da escrita direta ou indireta, dos fenômenos de efeitos físicos, que vai contribuindo para a estruturação desta obra extraordinária que possui 1018, alguns parece que 1019, né, perguntas. Meus irmãos, quem quiser conhecer a doutrina espírita, que leia os romances, é bem verdade. Mas não deixe de ler a codificação, de estudar. Porque ninguém vai compreender uma doutrina filosófica, repetindo, científica e moral, como o Espiritismo, simplesmente ouvindo palestra, não. É se debruçar. E ele começa a elaborar esta obra no diálogo com os imortais. E aí vai desmistificando muitas ideias. Uma delas é que o espírito não é uma fumacinha. Porque quando a gente perguntava a algumas pessoas, o que é o espírito para você? É uma fumacinha, que quando a gente morre, a fumacinha sobe. Não é não. Allan Kardec, detectando o espírito, ele procura desvendar toda a sua natureza, as suas características. E ele vai dizer: o espírito é um ser real. Tem um envoltório que ele denomina de perispírito, que nós conservamos depois da morte. Também desmistifica a ideia. Como é que a gente vai se conhecer quando chegar do outro lado? Olha, por essa estrutura, que na época ele diz semimaterial, porque tem propriedades da matéria e do espírito. E é intermediário entre o espírito e o corpo material. Quando o corpo desce ao túmulo, ou é queimado, não importa. O espírito volta à realidade espiritual, deixando os implementos na sua decomposição no plano material. Que, segundo Joana, não tem característica de permanência. Daí, a existência na carne é de ordem transitória, mas necessária para o espírito desenvolver o seu potencial intelecto moral. É o objetivo da reencarnação, a evolução. Veja, se a gente aprofunda nesses ensinamentos, e ele vai perguntando, ele começa a estruturar a obra, primeiro falando a respeito da divindade. Não tinha como não ser, né? E ele vai modificando a ideia que nós tínhamos de Deus. E qual era a ideia que a gente tinha de Deus? Que era um Deus que castigava, era um Deus vingativo, lá o Deus de Moisés, né? Esqueça aí. Que Jesus já começa a modificar. Quando o chama de meu Pai e o vosso Pai. Nessa gênese criadora. Não é esses pais omissos da realidade que a gente vive aqui, não. Não sou eu. Eu não estou falando... Eu estou falando no sentido da gênese criadora de todas as coisas. E no item número 1, quem não leu esta obra, meus irmãos, procure depois aí na biblioteca do Neil. Vocês não vão perder nada. Ele modifica até o questionamento a respeito de Deus. Porque se perguntava quem é Deus, né? Ele pergunta, quem é Deus? E a resposta é extraordinária. Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas.
e avança, onde poderemos encontrar prova da existência de Deus. No item número 4, em um axioma que aplicai à vossa ciência. Não existe efeito sem causa. Tudo que não é obra do homem, aí, meus irmãos, eu estou só lendo assim para vocês, e é altamente didático, porque não é cansativo. Não é aquela obra que tem um texto longo que você vai, daqui a pouco você cansa e para. Indagações. E alguém já afirmou que Kardec foi o procurador da humanidade. Ele faz as perguntas que todo mundo gostaria de fazer e obtém a resposta da espiritualidade, que é profunda, que toca diretamente na intimidade de cada ser. Depois ele adentra na questão da comunicabilidade, o mundo espiritual. E ele vai interrogando a respeito da realidade do mundo espiritual. O professor Herculano Pires, ele faz uma síntese da obra, dizendo que o Livro dos Espíritos, ali se encontra contido todas as outras obras, em síntese. E nas obras seguintes que ele publica, tem um maior desenvolvimento. Então, no Livro dos Espíritos se encontra em síntese todas as obras, porque no terceiro livro, que trata das leis morais, a gente encontra um desenvolvimento extraordinário no Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro livro, que trata a respeito de Deus, a gente vai encontrar desenvolvimento na Gênese. Quando trata da comunicabilidade dos espíritos, qual é o livro que mais especificamente trata? É o livro dos médiuns. E o quarto livro é uma síntese extraordinária do professor Herculano Pires. Ele trata das penas e consolações, das penas futuras, das penas atuais. É justamente a gente encontra na obra o céu e o inferno. Deu para perceber assim rapidamente que eu estou correndo por causa do tempo. Então, o Livro dos Espíritos, e vai ter todas as outras obras que constituem o Pentateuco, que são as obras da codificação, que são 5 livros básicos. Embora ele tenha publicado também muitas revistas espíritas, que ele tratava das questões, nos debates. Que homem extraordinário este, meus irmãos. Mas no Livro dos Espíritos, aí é verdadeiramente um tratado filosófico, mas não uma filosofia superficial, mas uma filosofia de ordem transcendental. Porque toda filosofia tem o dever, tem a responsabilidade de explicar pelas suas causas primeiras as questões fundamentais da vida. E o Espiritismo explica da vida material e explica as questões depois dela. Explica ou não? É maravilhoso, porque são os próprios espíritos que vêm nos dizer. Não foi Allan Kardec quem criou a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um princípio básico do Espiritismo. Todo mundo concorda, né? Foi Allan Kardec quem criou a alma, o espírito? Não. Ele, como homem de ciência, ele analisou, pesquisou, detectou, como qualquer homem que estuda os fenômenos físicos. Qualquer cientista. Allan Kardec não botou o nome dele, não, porque muitos cientistas colocam o nome dele, né? Quando diz assim, a lei de Newton.
a lei não é de Newton, a lei é de Deus. Newton foi o gênio que detectou, que percebeu, através das suas experiências, da sua pesquisa. Galileu Galilei, foi ele quem criou que a Terra que gira em torno do Sol. Não, ele com o seu gênio percebeu, embora tivesse que se retratar pela intransigência clerical da época. Então as leis são divinas, tanto as leis físicas como as leis morais. As leis físicas sendo da alçada da ciência acadêmica, que tem a responsabilidade de estudar, de detectar. O Espiritismo apresenta as leis morais com muita clareza e propriedade para a humanidade. São as duas grandes asas que todos nós precisamos para alçar voos. As leis morais dizem respeito à nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Toda vez que eu infrinjo uma lei divina, eu estarei atentando contra a minha própria integridade psicofísica. Daí dizer-se que a lei de Deus encontra-se registrada onde? Na nossa consciência. Então eu não posso fugir da minha consciência. Eu posso obnubilar, não querer ver, mas esse pensamento íntimo estará conosco. Por isso que quando a gente erra, a gente só vai ser liberado quando reparar. Quer seja pelo amor ou pelo martelo da dor. O amor que cobre a multidão de equívocos, na linguagem da época, de pecados. Mas é o desequilíbrio do espírito perante a consciência cósmica. Eu atentei contra meu irmão, eu criei uma lesão em mim mesmo. O meu irmão me perdoou, mas o registro ficou. O remorso. Por isso dizer-se que é o sofrimento dos espíritos. Não é ele estar queimando no fogo do inferno, que não existe na simbologia das religiões tradicionais. São angústias morais, remorsos, que o afligem até liberar as energias perturbadoras que ele próprio criou, através das escolhas malogradas no passado e do presente. Por isso a proposta da vida é amar, que nos proporciona paz, equilíbrio, harmonia, felicidade. Joana, ela traz na obra Amor, Imbatível Amor, que quanto mais a gente ama, a gente divide o amor, ele se multiplica, contrariando a matemática, né? Como é que eu divido o amor para muitos e ele se multiplica? Como é que pode? Mas é real. Na matemática não pode não, né? Se eu tenho 2 maçãs, dou uma para um, vou ficar com uma. Mas quem ama, distribui este amor, ele se agiganta. Ele cresce. E a proposta do Cristo, a proposta da doutrina espírita, como o cristianismo redivivo,
é voltar a convidar a humanidade ao despertar da consciência de sono, a consciência adormecida. Vinde a mim, diz o Mestre, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Espiritismo não modifica nada do que Jesus nos ensinou. Veio em época prevista acordar. Como diz Emmanuel, eles apenas dormem de forma generosa, indulgente para com todos nós. Quando trata da consciência adormecida, então o Espiritismo não deixa dúvidas, porque não é uma doutrina de homens, é a doutrina dos espíritos, sob a égide do Cristo. A reencarnação foi Allan Kardec quem criou? Não, está lá no Livro dos Espíritos, desenvolvido de forma extraordinária. Foi através do seu gênio. Ele apresenta uma reflexão que é extraordinária. Ele diz: se não existia a reencarnação, existe a unicidade da existência. Olha, e vai fazendo as suas análises. Ele com o seu gênio. Embora em todas as épocas, em todas as civilizações, a doutrina da paligênese esteve presente. A doutrina dos vários nascimentos. No Egito, na Índia. Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele não falara da reencarnação? Sim. Porque veja a pergunta que Nicodemos faz: como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Olha a visão de Nicodemos. Eu vos falo das coisas da terra, Nicodemos. Tu que és doutor da lei e não compreendes. Imagine se eu te falasse da grandiosidade que reina neste universo infinito. Como poderias entender? É necessário nascer de novo da água e do Espírito. A água na representação da matéria e o Espírito que sopra onde quer. Jesus foi aquele que apresentara a introdução e está presente no seu desenvolvimento para o aperfeiçoamento moral da humanidade. Sempre a mesma proposta: nos ensinar a amar. Não tem outro caminho, meus irmãos. Em todos esses ensinamentos, cujo objetivo? O amor, consoante o nosso Mestre Jesus. A comunicabilidade dos espíritos. Foi Allan Kardec quem criou? Não. Os espíritos, eu vou repetir pela terceira vez, sempre se comunicaram, em todas as épocas. Os médiuns foram tidos como bruxos. Muitos foram queimados na fogueira da intransigência. Eram médiuns que Allan Kardec elucida na obra O Livro dos Médiuns, norteando os caminhos para aquele que queira adentrar a educação da sua faculdade mediúnica. A nossa irmã me pedira para fazer uma reflexão sobre o Evangelho, breve. Ele percebeu que não tinha nenhuma moral
que suplantasse a moral cristã. E ele publica em 1864 esse código divino, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer na introdução que os evangelhos tratam a respeito das profecias, dos milagres, dos atos comuns da vida do Cristo, das palavras que serviram de dogmas para a igreja. E o quinto item é o ensinamento moral. Na obra O Evangelho, quem já teve a oportunidade de ler, qual foi o item que ele sintetizou nesta obra e que é verdadeiramente as diretrizes para aquele que deseja amar e ser feliz? Foi o ensinamento moral. E aqui não é uma moral convencional, né? Porque a moral convencional é aquela que a gente diz assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem está falando? Essa é a moral convencional, que sempre foi instituída no decorrer do processo histórico evolutivo da humanidade. Mas a moral que o Evangelho se refere é a moral crística. E para resumir e encerrar, porque está chegando a hora, está chegando os 5 minutos, porque a gente ouviu dizer, disse Jesus, olho por olho e dente por dente. Essa é a moral convencional. E Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, meus queridos irmãos e irmãs, não deixa dúvidas. Se alguém bater em uma face, apresenta-lhe a outra. Uma moral de ordem transcendental. É uma moral que serve para a terra, para o plano espiritual, para o universo, porque é fundamentado na lei de amor. E o amor é divino. O amor, como dizia João, Deus é amor. Então Jesus apresenta a mensagem que é consoante as leis de Deus. E para encerrar, quando Allan Kardec pergunta a respeito, para que a gente pudesse ser feliz, evoluir, e os Espíritos vão dizer que nós só somos infelizes quando das leis morais nós nos afastamos. E as leis morais, se a gente tiver dúvida, recordemos o Mestre, quando ele resume nas suas palavras, e no seu exemplo está explícito: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Espíritas, qual é o primeiro mandamento? Olha aí: amai-vos. Qual é o segundo? Instruí-vos. Muito obrigado e muita paz.